Eu fui correr uma prova de 5 km sem nunca ter treinado. E sabe qual foi o resultado? Eu quase morri, mas calma que eu vou te contar essa história agora. Fala pessoal, bem-vindos ao meu primeiro vídeo falando das minhas experiências como um corredor amador. É a primeira vez que eu gravo falando desse tema. Eu queria muito gravar esse vídeo porque eu queria contar para vocês um pouquinho da experiência que eu tô tendo. Eu já me considero ali um corredor amador e eu quero contar como tudo começou, como que as coisas aconteceram, o meu gosto pela corrida hoje e tudo mais. Então eu quero fazer um mini vlog com vocês aqui e falar um pouquinho das minhas experiências. Então vamos lá. É o seguinte, cara, eu tô correndo, já corro já faz um tempo, mas há uns 2 meses mais ou menos, quase 2 meses, né? Eu comecei a correr com mais frequência. E agora eu tô levando muito a sério, tô muito empolgado. E tomara que eu não desista aí, né? Nesse processo. E eu decidi registrar todo esse processo de corrida, de treino e contar para vocês aqui, compartilhar com vocês a minha experiência, porque, cara, tem sido muito terapêutico para mim falar, tem sido muito bom a experiência e eu queria ver se de alguma forma o meu conteúdo possa inspirar outros corredores ou possa ajudar outras pessoas que estão começando a correr agora, que estão se apaixonando pela corrida. E que nunca tiveram contato, né, de fato com a corrida. Então, espero que de alguma forma ajude essas pessoas. Eu tô sem roteiro, eu tô sem nada aqui, eu nunca fiz isso, é a primeira vez que eu gravo assim para falar de um assunto aleatório, a não ser os assuntos espirituais, tal, que eu costumo gravar na minha página no Instagram ou até agora aqui nos meus shorts, né? Então, para mim é tudo novo. Então, eu vou falando aqui, meio que tentando ilustrar para vocês como foi a minha experiência, como está sendo a minha experiência, e eu espero que de alguma forma possa ajudar vocês. Então, vamos lá. Eu recebi, meu primeiro contato com a corrida foi quando eu recebi um convite de um amigo. Ele corria e ele começou a fazer as provas e tal. E aí ele foi para uma prova e ele me chamou. Falou, cara, você não quer correr e tal? Você é magro. Na época... Hoje eu tenho 36 anos, na época eu tinha, sei lá, 22, 23 eu acho, faz muito tempo. E aí ele falou assim, cara, você é magro, alto e tal. Eu era mais magrinho, hoje eu tô um pouco gordinho, mas eu era mais magrinho. Aliás, mais não, muito magro. Cara, eu parecia tipo um graveto, assim. Tipo, de lado assim, sabe? Cara, bateu um vento e ir embora, assim, eu era magro, cara, eu era magro. A minha esposa pode confirmar o quanto eu era magro. Os meus amigos também. A minha família também. Eu era muito magro. E aí, ele me chamou, me convenceu a ir pra essa prova e eu acabei indo, tal. Acreditei no papo dele. Ele falou, cara, você vai conseguir terminar. Era uma corrida de 5 km. Hoje, eu corro e eu consumo muito conteúdo de corrida. E eu vejo muita gente falando, muita besteira sobre corrida, assim. Eu vejo gente falando assim, correr 5 km é pra qualquer um consegue correr. Até vi esses dias um vídeo muito legal do Igor, do Flow Podcast, falando sobre isso, né? Ele brincando lá com o Jean, falando que qualquer pessoa corria 5 km, e aí ele foi correr e não conseguiu. Então, cara, realmente quem corre 5 km, quem consegue correr e chegar bem, quem consegue um homem fazer 5 km em, sei lá, 30, 35 minutos e uma mulher fazer entre 35 e 40, cara, tá muito bem. Terminar a prova já é assim, uma conquista muito grande. E aí eu me lembro que eu fui fazer essa prova. Fui fazer essa prova com ele me convenceu, e eu me lembro que era até em Alphaville, se eu não me engano, era um lugar bem legal, assim, bem top. A gente foi bem cedo, geralmente as provas são bem cedo, a gente foi bem cedo. E aí eu me lembro, cara, lotado assim, eu achava aquilo, era tudo novo pra mim, então eu achei aquilo sensacional. Eu olhava assim a galera, falava, meu, muito legal e tal, todo mundo, pô, bem trajado, roupa de corrida, tênis e tal, eu não tinha na época, então eu fui meio mulambo, assim, meio zoado, um shorts nada a ver, uma camiseta que nem era essas camisetas de corrida e tal. E aí eu fui, cara, e quando deu a largada, deu a largada assim, cara, eu corri que nem um retardado. Cara, eu saí correndo, que parecia que eu tava fugindo da polícia, parecia que eu tinha pegado alguma coisa, sei lá, eu tava correndo de alguém. Cara, eu corri como se não houvesse amanhã. E eu me lembro que eu corri tanto, cara,
que era 2,5 km para ir, 2,5 km para voltar. Então, quando você tava voltando, você conseguia ver a galera que tava indo, assim, sabe? A galera tá passando aqui, você tá fazendo isso aqui, ó. E aí cara, primeiro quilômetro rápido, que nem um louco. E ele tinha falado pra mim, cara, vai com calma. Eu falei, que nada, que calma, que eu sou corredor profissional, pô. E, cara, comecei a correr que nem um louco. E aí eu me lembro que eu fiz 2 km, tá bem ainda. Quando eu fiz 2,5 km, eu comecei a voltar na prova. E ele, que já corria há um tempo, ainda tava indo. Então quando eu passei por ele, eu falei, cara, tô muito bem, pô, você tá maluco, vou chegar na frente, vou chegar voando. Ele passou por mim, ainda brincou comigo, falou assim, você treinou, né? E aí eu já, cara, tô bem e tal. E continuei indo. Pessoal, quando eu atingi assim mais ou menos 2,8 km, quase 3 km. Cara, eu praticamente morri. Tudo preto, não conseguia enxergar quase nada, a pressão foi lá embaixo, o coração tava quase saindo pela boca, e eu comecei a ficar cansado, e eu comecei a baixar minha frequência, comecei a diminuir, quase andando, assim. Eu me lembro, cara, que tinha um senhor, assim, de mais ou menos uns 60, 70 anos na minha frente, assim, numa cadência, assim, perfeita, e eu atrás dele, eu falava assim, cara, esse senhor não vai chegar na minha frente, eu vou alcançar ele. E eu não conseguia alcançar o senhor, eu não conseguia chegar, eu via ele parecia uma Ferrari na minha frente, cara, era uma coisa assim meio que de filme. Ele correndo, eu esticava a mão, tentava alcançar e não conseguia. E aí ele começou a se distanciar, e aí eu comecei a cair a frequência, comecei a andar, porque eu tava passando muito mal. Comecei a andar, e aí eu me lembro que eu fui andando, acho que praticamente 1 km, e eu andando, e o meu amigo não chegava, né, não conseguia chegar ainda. E aí quando eu olhei assim na frente, eu vi a linha de chegada. E aí foi quando eu intensifiquei, consegui ter o último respiro, passei pela linha de chegada. Cara, era como se fosse um alívio, mas quando eu passei pela linha de chegada, eu praticamente desmaiei. Não conseguia ver nada. Eu me lembro que tinha uma mesa de fruta do meu lado. Eu não conseguia levantar a mão e estender para pegar uma fruta, de tão cansado que eu tava. Eu fiz essa prova, se eu não me engano, em 31 minutos. Para quem nunca correu, é até um ótimo tempo, né? Mas a consequência de nunca ter corrido começou ali na hora já, bater. Eu fiquei tão fadigado, tão cansado, que eu me lembro que esse meu amigo ele já chegou dando risada, ele já veio de longe, ele olhava pra mim assim, e começava a dar risada na minha cara, assim, meio que tirando um barato e tal. E eu não conseguia reagir, mano. Eu fiquei estirado, parecia um corpo, assim, desmaiado lá na corrida. Todo mundo ali meio que do ambiente da corrida e tal. Então pra todo mundo ali era normal aquelas chegar bem, né? E pra mim não, estirado lá no chão, cansado, morto. E aí eu me lembro que ele chegou, tá, me ajudou, tudo mais. Só que o que acontece? Depois dessa prova, eu meio que fui picado pelo bichinho da corrida. Por mais que eu não tenha sido constante nesse período todo que eu corro, eu não sou constante, sou extremamente desfocado, eu começo as coisas e não paro, eu tenho TDAH altíssimo, como eu TDAH, às vezes a gente tem hiperfoco, então às vezes eu foco numa coisa e daqui a pouco eu enjoo, eu paro e tal. Então nesse período todo eu fui picado pelo bichinho da corrida ali. Tanto é que depois dessa prova, eu me lembro que a gente foi fazer uma outra prova, e aí eu sem saber nada de corrida, eu pensei o quê? Bom, eu nunca corri a primeira vez e fiz 30 minutos, se eu treinar um pouquinho, eu faço uns 22 minutos fácil, brincando. Então eu cheguei para um grupo de amigos meus que já corri e falei, eu vou fazer 22 minutos na próxima corrida. O pessoal começou a pilhar, como eles sabiam que era praticamente impossível, é impossível um corredor amador fazer 30 numa corrida e na próxima já fazer 22. É muito difícil, né? Você tem que ter não sei se é possível. Depois vocês me respondem aqui nos comentários, quem corre aí, quem já viu uma cena parecida com essa. Eu nunca vi. Então, eu já cheguei falando, não, eu vou fazer 22. E aí a galera começou a botar uma pilha, e aí eu me lembro que eu fiz uma aposta com um grupo mais ou menos de 5 pessoas, falei, na próxima corrida eu vou fazer 22 minutos, eu vou treinar
e eu vou fazer 22 minutos. E aí eu comecei a treinar para essa próxima corrida. Mas bom, no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho de como foi meu treino. Meu irmão treinou comigo uma época para eu chegar nessa corrida bem. Eu me lembro da cena de eu treinando com ele vomitando e tal. E aí eu vou contar para vocês se eu bati o tempo ou não. Será que eu sou um fenômeno? Será que eu estou escondendo algo de vocês e realmente o meu pace, meu tempo é muito bom, enfim. Mas no próximo vídeo eu vou falar isso para vocês. E aí eu comecei a gostar da corrida, comecei a ter o meu primeiro contato com a corrida e foi muito bom para mim. Depois vocês vão perceber ao longo dos vídeos que eu tive muitos altos e baixos e tal, mas a corrida até hoje me ajudou. Então, para você que está buscando um exercício, para você que está com essa agora de que a corrida tá na moda, uma modinha e tal, se é modinha, cara, faz. Se é modinha, entra nessa moda, porque é uma moda muito boa, ajuda a gente de uma forma, tem me ajudado muito. Ao longo dos vídeos eu vou contar a minha experiência. Então, pratique o exercício, faça corrida, comece aos poucos, devagar, e você vai ver o quanto a sua vida vai melhorar. Beleza, galera? Então esse é o meu primeiro relato. No próximo vídeo eu vou contar a saga dos 22 minutos, como foi meu treino e se de fato eu bati o tempo ou não. Valeu? Um abraço!